Goblin Slayer episódio 8, um episódio que foi no mínimo, assim ó, no mínimo estranho. Teve muita coisa interessante, teve uma referência que me deixou sorrindo de orelha a orelha, já ouviu a expressão sorrindo de orelha a orelha? Coisa de gente velha, enfim. Teve luta, teve revelação importante sobre os personagens, sobre as personalidades deles, as histórias deles. Mas também teve coisa muito imbecil, muito idiota, indefensável. Não tem goleiro nem advogado que defenda esse negócio. Mas o que foi isso aí, mano? Me fala, o que é que foi isso aí? Qual foi a importância? Qual foi a necessidade de ter essa cena? E de novo estamos usando a palavra necessidade e eu volto a dizer, um anime não é feito só do que é necessário. Tem várias coisas que não são necessárias, que são legais pra história. Mas pra que, mano? Pra que colocar os dois deitados pelados lá, mano? Pra que? Ah, foi pra usar a magia, o feitiço Resurrection, tal, que... Enfim, eu fui atrás no mangá pra saber exatamente o que era. E porque não, pra mim foi um negócio muito desnivelado. Sabe quando o negócio é assim, é tipo... Enfim, eu procurei pra saber o que era, se de fato era uma ressurreição, ou seja, se de fato o Goblin Slayer morreu, era a questão importante no meio disso tudo. E não, aquilo não é o Resurrection, tipo, aparentemente não tem como voltar à vida nesse mundo, entendeu? No mundo de Goblin Slayer não tem como voltar à vida. Então Resurrection é uma magia de cura muito poderosa que é usada pra pessoas à beira da morte, é pra trazer elas de volta, não da morte, mas da beira da morte, tá entendendo? Não sei por que usar a expressão Resurrection, não sei. E como é que é o feitiço? Basicamente você coloca o quase defunto na cama, junto com uma sacerdotisa pura, ou seja, virgem, e ela então fica a noite inteira passando energia, passando poder de cura pro quase defunto, pra poder curar a quase morte dele. Isso explica a cena? Explica sim, explica o fato da sacerdotizinha tá segurando no braço dele, tava agarrado com o braço dele lá e tal. Mas sabe o que isso não explica? Eles estavam pelados. Eles estavam nus. Não sei se estavam nus, né? Não mostrou tudo. Claro, o Goblin Slayer tava tipo de cueca. Tava de cueca, acho que tava de cueca. A menina não mostrou a parte de baixo, então ela podia estar de calcinha. Mas ainda assim, eles estavam quase completamente sem roupa. Porque que a sacerdotisa, a pessoa que está realizando a cura, teria que ficar sem roupa. Se bem que ela foi curada também. Pelo que eu entendi, dormiu o Goblin Slayer, a sacerdotizinha e a donzela da espada dormiram juntos. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, se pá, foi a donzela da espada que dormiu com os dois e passou a noite inteira curando os dois. Daria pra dizer que faz sentido? Daria pra dizer que explica a cena? Daria pra defender dizendo que, na verdade, os dois que estavam ali, eles estavam muito gravemente feridos. Eles precisavam estar seminus, né, ou com o mínimo de roupa possível pra poder fluir melhor a magia ali, sei lá. Quando o cara é internado no hospital, geralmente também ele fica sem roupa, né, fica só aquele bagulho ali. Mas... quando você para pra pensar que existia 1 milhão de formas diferentes de fazer um ritual de cura, e o autor escolheu fazer isso, é óbvio que essa cena foi feita dessa forma pra fazer moleque bater punheta, é óbvio. Mas o anime não explica que o Goblin Slayer, por exemplo, estava quase morto. Ele deu a entender que na verdade estava morto. Resurrection é ressuscitar, ressurreição. Você não ressuscita estando vivo, entendeu? Você ressuscita morto. Você tá morto e ressuscita. Então no anime, até que se prove o contrário, o Goblin Slayer estava morto. Pra mim é isso. Não, mas no mangá explica. Explicou no anime? Não explicou no anime, filho? Então, ó, pode ser como pode não ser. Não tá explicando, não tem ali, não tá falando bagulho. Então é o seguinte, se uma cena de uma menina de 15 anos pelada, agarrada no braço de um morto, excitou você, se isso te deixou durinho, você precisa de ajuda. Procure ajuda. Você é doente, né? Menos doente do que o pessoal que viu sexualização no primeiro episódio, é menos doente, mas ainda é doente. Se estiver curtindo o vídeo, por favor, não esquece de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Eu me chamo Cleiton, esse é o canal Nerdside. Toda semana eu tô aqui fazendo a minha análise dos episódios de Goblin Slayer, batendo palma pro que é certo, pro que é da hora. Nossa, episódio 7, meu Deus do céu, foi muito foda. E falando mal também do que foi errado. Que for zoado, mas tem que tacar o pau mesmo, é assim mesmo. Como eu falei, o episódio passado foi muito foda. E aliás é um dos motivos pra eu perdoar, pra eu deixar passar essa merda aí, esse Resurrection aí, entendeu? Mas agora vamos falar da primeira cena que mostra parte do treinamento do Goblin Slayer com o mestre dele, que não é humano.
não é humano. E olha, ele parece muito Goblin. Ele parece muito Goblin. Eu já sei da informação, vocês não sabem, então eu não vou falar nada sobre. Mas o que me chamou muito mais atenção nessa cena, muito mais do que o mestre do Goblin Slayer, foi a referência, a clara referência ao Hobbit, que foi uma das charadas, a última charada que foi feita pelo mestre do Goblin Slayer. O que eu tenho no meu bolso? Pra quem não assistiu o Hobbit, isso não é spoiler grave, tem uma pequena sequência ali de charadas e a última pergunta feita é essa. Por mais que essas referências elas não tenham nada a ver com a história de Goblin Slayer ou de qualquer anime que seja, eu adoro ver esse tipo de referência, eu adoro ver esse tipo de coisa, e é uma coisa sem necessidade, tá vendo? Não precisa ser necessário pra estar lá, só precisa funcionar, só precisa ser legal. Foi legal ver o Goblin Slayer só com o Elmo fazendo compras. Foi um episódio todo bem mais leve, muito mais leve, principalmente muito mais leve do que o episódio anterior. Eu sinceramente achei o episódio anterior até muito mais pesado do que o primeiro episódio, tá? Eu não esperava tanta coisa. No primeiro episódio eu já esperava que fosse um pouco mais impactante, já pra chocar, que é o que o primeiro episódio geralmente precisa fazer ou tenta fazer. Mas o episódio 8 foi deveras, como o pessoal gosta de dizer, fraco. O que não tem porra nenhuma de fraco, porque um anime, uma história que ela tem momentos tensos, ela precisa ter momentos calmos, ela precisa ter momentos amenos também, ela precisa ter momentos de alívio. Tensão por tensão, tipo, todo episódio tem que ser tenso, tem que ter um clima terrível, isso acaba perdendo completamente efeito, assim como foi Gantz e eu lendo Gantz, tudo era terrível, teve uma hora que nada era terrível. Entendeu? Tipo, eu tava acostumado. É preciso sim ter um ciclo, é preciso sim ter episódios mais leves, mais calmos, mais nervosos, mais engraçados. Teve episódio que foi bastante focado em comédia, teve outros que foi mais slice of life, tem outros que são sangue pra caramba. É assim mesmo, tem que ser assim. Funciona muito bem pra mim, e fora que esse episódio não foi apenas de alívio, não, teve momentos assim importantes pro desenvolvimento dos personagens, como aquela cena, aquele diálogo entre a sacerdotisa e o Goblin Slayer enquanto eles tomavam sorvete, eles falando sobre os medos que as pessoas sentem, sobre os medos que o Goblin Slayer sentia e ainda sente. Inclusive, às vezes o Goblin Slayer, o protagonista, ele, apesar de ser muito violento, apesar dele ser a forma, a encarnação do ódio na Terra, ele ainda é, me parece, de vez em quando, uma criança. Ele é um cara muito educado, ele é muito prestativo, ele ouve as críticas dos outros e sempre, tipo, quando alguém comenta alguma coisa, ele fala, sério? Entendo, sabe? É esse tipo de coisa que foi a menina, a sacerdotisa, que atentou a isso e me fez pensar. Ele não age como se ele fosse protagonista, não age como se ele se sentisse especial, muito diferente de outros protagonistas que são só B10, que fazem o que querem, isso, aquilo. Não, ele é um cara simples. Ele não é o tipo de protagonista que leva a história pra frente, sim o que reage aos acontecimentos dentro da história. Isso nem sempre funciona bem, mas algumas vezes funciona bem pra caramba, que é o caso de O Hobbit mesmo e O Senhor dos Anéis. Não duvido que em algum momento no futuro eles vão acabar sendo acidentalmente envolvidos numa trama muito maior do que simplesmente caçar goblins. Não duvido que de alguma forma o Demônio Rei tá envolvido no crescimento populacional, no avanço dos goblins e consequentemente por tabela ali indiretamente com o estupro da irmã estupro é morte, né, da irmã do Goblin Slayer. Vamos esperar pra ver, né? Eu quero ler o mangá assim, porque eu sei que o anime não vai longe, então eu tava a fim de ler o mangá, apesar de que o mangá também não está longe, o anime tá quase alcançando. Mas enfim, sei lá, eu não sei. Tô gostando bastante do anime, então quero ver as coisas animadas, sabe? Agora é o seguinte, no começo do vídeo eu falei de um probleminha que teve ali do fanservice sexual da parada, mas agora eu tenho uma crítica séria a fazer em relação ao Goblin Slayer de outra cena, que foi o momento em que a Donzela da Espada tá falando pro Goblin Slayer sobre os medos dela e tudo mais. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sei se foi um problema da tradução, se foi... Porque eu vi na Crunchyroll, então assim, eu não sei se é um problema da tradução, mas eu comparei a mesma cena no mangá e no anime parece que demais, mas demais, que ela tá dando em cima do Goblin Slayer. Todo aquele papo de ele parecer uma sombra, uma silhueta, isso, aquilo e tal. Só que no mangá,
ela tá se referindo a todas as pessoas. Ela fala que ela consegue enxergar um pouco, ela consegue enxergar como se fossem sombras, e ela tem medo de que todas essas sombras desapareçam, das sombras das pessoas desapareçam. Isso tem a ver, inclusive, isso faz sentido se você lembrar do episódio 7, onde ela fala que o Goblin Slayer também vai desaparecer. Ou seja, o desaparecer, inclusive ela destaca que ela tem medo de desviar o olhar das pessoas, e quando ela voltar, essas pessoas não estejam mais lá, elas tenham desaparecido. É um negócio muito mais do que foi ali, ela falando com o Goblin Slayer, falando, eu consigo ver você, mas eu tenho medo que... Sabe? Você entende o que eu quero dizer? Na verdade, eu acho que não ficou nada claro o que eu quis dizer, mas eu espero que você tenha entendido, porque eu não tenho outras palavras. Sou péssimo nisso. E qual que seria o problema se ela estivesse dando em cima do Goblin Slayer? Na verdade, não muitos. Não é muitos. Mas não é exatamente disso que eu tô falando. Eu vou continuar. Agora você vai entender qual que é a minha crítica aqui, qual que é o papo sério. Quando ela continua falando, e ela vai falando do medo, ela já tinha revelado que foi estuprada por goblins há 10 anos atrás, etc. Todo aquele negócio. Enquanto ela tá falando dos medos dela, de como ela se sente apavorada e cercada e pelo medo e tal, a câmera foca nos peitos dela. A câmera foca nas coxas brancas dela se esfregando. Pra quê? A mina tá falando que ela tá apavorada, que ela tá assustada, ela tem medo. Tem uma porrada de goblins se mexendo embaixo da porra da cidade onde ela tá. Ela tem trauma com essa merda. Ela tem mais medo deles do que teve do demônio rei. Ela tem medo que as sombras que ela vê das pessoas que ela gosta desapareçam. E a porra da câmera tá focando nos peitos dela, balançando, e nas coxas se esfregando. Isso não... O mangá que é mais explícito, o mangá que geralmente sexualiza a porra pra caralho mesmo, não fez isso. Por quê? Isso não só é desnecessário, como também é um problema, porque isso tira o foco da frase, isso tira o foco na fala dela. A fala dela é importante, mano. É importante pro personagem. Sabe quando uma mulher tá falando e ela tá com decotão e os caras ficam tipo olhando pros peitos e falando É basicamente isso. Toda a atenção, foda-se porque ela tá falando, foda-se, não é importante. É basicamente isso que a direção do anime fez nesse episódio. E isso, pra mim, isso é um problema grave, entendeu? Não tenho problema com o peitinho balançando, não tenho problema com essas coisas, tipo, são um problema, mas é pequeno. Agora, quando é forçado o bagulho a ponto de tirar o foco do que é importante na história, pelo amor de Deus, né, mano? Aí é um vacilo bem grave. Enquanto eu tava assistindo essa cena, eu me lembrei da Elizabeth, no Nanatsu no Taizai, ela abraçando o Meliodas. Ele tá morto, né, enfim, ele tá lá todo ferrado, e ela abraçando ele, e a raba dela empinada pra cima, assim, ó. Mano, era uma cena de drama, tá ligado? Inclusive, a donzela da espada contando do medo dela é um momento dramático. Pra que focar essa porra? É isso, foi um episódio que eu gostei, mas com um momento idiota e outro momento ruim mesmo. Eu acho que foi o primeiro momento realmente ruim de Goblin Slayer até aqui, o que também não faz dele uma merda, porque o tanto de momento péssimo que tem, um monte de anime que o pessoal adora. Então assim, ó, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo dizer. Essa é a minha opinião, eu não tô cagando regra, eu não tô dizendo que é o que você deve pensar também, só tô falando que é o que eu acho. E se você tá aqui vendo meu vídeo, eu acho que você tá esperando ver a minha opinião mesmo, né? Se você curtiu o vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like aí embaixo. Desculpa se eu falei mal demais desse episódio, tá? Se eu peguei um pouco pesado, não sei. Algumas coisas têm que ser faladas. Como eu falei no começo do episódio, no começo do vídeo, eu aplaudo o que é bom. O episódio passado, o vídeo passado, foi uma lambição de saco absurda pra Goblin Slayer. Então eu acho que é justo que quando tem um problema, eu fale desse problema e eu foque nesse problema também. Eu quero agradecer a todos os patrões do canal Nerdside por continuar me apoiando lá na minha campanha do Padrim. Quero que você, por favor, inscreva-se no canal, clicando em inscrever-se aí embaixo, também clicando no sininho para receber os próximos vídeos, caso você ainda não seja inscrito. Me segue no Twitter, me segue no Instagram, participe do grupo Nerdside no Facebook. E é isso aí, eu me chamo Cleiton, esse é o canal Nerdside. Beijo na bunda, sayonara e Nerd News. Esse vídeo quase que não sai, eu quase que não gravo essa porra.